Muito bem, olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Nós estamos iniciando mais um Talk em DI e hoje eu recebo nos estúdios o deputado estadual, Dr. Vicente Caropreso, do PSDB. Seja bem-vindo, deputado. Um abraço para você, Fernando, a todos os amigos do Diário do Iguaçu, em especial esse super programa Talking DI. É uma honra estar aqui. Eu gosto muito de Chapecó. Chapecó é uma cidade muito bem administrada, uma cidade que salta aos olhos. É lógico, tem problema como toda cidade, mas é uma cidade que dá gosto de vir passear, de olhar os cantos e saber que é um povo extremamente brioso. Eu, como ex-secretário da Saúde, eu posso te dizer que o Hospital Regional do Oeste é o hospital que mais interna disparado de todos em Santa Catarina, pelo SUS. Isso é altamente relevante. Ele tem um papel importantíssimo, Papel realmente, aqui na importantíssimo na região aqui do extremo oeste, né? Em alguma parte do estado também, tem um excelente corpo clínico que ninguém pode se envergonhar. Eles conseguem resolver praticamente tudo aqui, ou seja, uma resolutividade muito grande e uma rotatividade importante, dando sequência aos vários pacientes que acabam entrando na fila para ser internados, para ser operados. Então, esse é meu grande abraço à administração e também ao povo de Chapecó. O senhor é médico neurologista, natural de Blumenau, mas radicado aí em Jaraguá do Sul há mais de 40 anos. Tem uma vida pública extensa, uma vida política extensa, né? Já foi deputado federal em 2000 e... De Lembra? 98 a 2002. É, bastante tempo atrás, né? Agora está sendo deputado estadual, já o terceiro mandato. Sim. Também foi secretário da saúde, de Estado da Saúde no governo de... Raimundo Colombo, em 2017. Também foi candidato a prefeito em Jaraguá do Sul Em em 2004. Não chegou a se eleger, mas é uma vida pública que realmente tentou aí a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal não deu. Mas essa bagagem toda, deputado, o que significa essa experiência toda? Como é que contribui para o seu trabalho na Alesc atualmente? Olha, Fernando, em 96 eu me elegi vereador com 1.700 e poucos votos lá. Foi a primeira. Eu não citei, foi vereador Fui também. vereador da cidade de Jaraguá do Sul. Eu fui líder do governo do falecido Geraldo Werninghaus, o W da WEG. Desculpa, o G da WEG. Uma empresa com quase 50 mil pessoas, trabalhadores em volta do mundo, uma multinacional. E ali eu conheci um senhor simples, mas muito determinado, que revolucionou a cidade. E a gente foi aprendendo, né? A máxima que ele me explicou foi o seguinte: Vicente, tu é meu líder do governo, tu tem que dizer se tu é ou não é, ponto final. Então, na política, a gente tem que definir o lado para ficar bem claro a atuação da gente. Então, essa foi uma lição, talvez uma das maiores lições. E a segunda foi com o Esperidião a mim, né? Que ele disse assim: a verdade sempre custa mais barato. Então são duas coisas. Ele é turco, ele deve entender disso. Se ele está dizendo, né? Então eu acho que essa experiência anterior, principalmente essa de deputado federal, ela foi muito importante. Ali, em 4 anos em Brasília, nós participamos ativamente da construção política da emenda constitucional número 29, que é a emenda da saúde, essa que fez um marco regulatório no país, obrigando os municípios a gastar no mínimo 15% da sua arrecadação e os estados 12%. Então, a partir dali, os gestores municipais e estaduais, eles puderam contar ou saber quanto que eles podiam contar nos seus orçamentos. Além dessa emenda 29, que revolucionou a administração pública, também foi lançado um programa de remédios genéricos. Nessa eu tive uma participação muito grande. Quando subiu o dólar em 13 de janeiro de 99, uma maxi desvalorização,
as multinacionais de medicamentos simplesmente extrapolaram e elevaram o preço dos medicamentos, tornando inviável que o Ministério da Saúde pudesse distribuir para Para a a população, né? população. Então, algo tinha que ser feito. José Serra, na época, o ministro, nós enfrentamos uma CPI dos medicamentos e aquilo foi um marco importante para a gente estabelecer as políticas de medicamento do país, entre as quais a introdução da indústria nacional farmacêutica e também os remédios genéricos, que hoje representam uma economia popular a olhos vistos. Né? Praticamente ninguém mais compra remédio de marca, quase todos. Tudo genérico, né? Tudo genérico, É. porque tem no mínimo 30% de desconto, né? Então, quer dizer, uma atuação política intensa né, nessa Muito. transição aí, né, de saúde do Brasil, quer dizer, agregou bastante experiência, sem dúvida nenhuma, para o decorrer da carreira política, né? O senhor veio, inclusive, deputado aqui para o Oeste, porque participou da inauguração de uma unidade básica de saúde no município de Paial. Paial. Qual que é a importância dessa UBS para a população local? Bom, lá tem é um município pequeno, fui acompanhado aqui do vereador de Chapecó, doutor João, e que trabalha lá, né, faz parte da equipe de saúde lá de Paial. É uma das cidades que mais investem no setor de saúde e eles fizeram um equipamento adequado e compatível com a evolução da cidade. Ninguém foi lá inaugurar o hospital, mas foi inaugurar uma ampliação de uma unidade para levar dignidade e mais segurança e, acima de tudo, resolutividade nos processos. Né? Nem todo o problema tem que ser mandado para Chapecó ou para qualquer outra cidade. Sem dúvida, exatamente. Isso depende, é lógico, do conhecimento da equipe de saúde, principalmente do chefe da equipe, que são médicos, né? Que tem que ter conhecimento e segurança para manter um paciente que muitas vezes não precisa ser encaminhado, mas precisa de gente preparada. Né? Então, o que a gente viu foi uma demonstração de pé no chão. Ninguém inaugurou algo caríssimo ou nada. Mas A propósito, essa unidade básica de saúde aí de Paial, ela foi construída com recursos de emenda parlamentar, tá certo? ela foi construída de recursos de emendas parlamentares. Nós conseguimos um veículo que já foi adquirido, está para ser entregue também, um veículo para a saúde que está para ser entregue, justamente para fazer o transporte, principalmente de crianças, aí para quando há necessidade de uma avaliação específica em alguma área, né, de algum especialista, ou então de alguma internação. Então, é mais um equipamento que vai ajudar bastante a saúde desse pequeno, mas importante município. A minha intenção era perguntar, deputado, qual é a sua avaliação a respeito do papel das emendas parlamentares aí na redução das desigualdades aí pelo Estado? É super importante, né? Nós, a partir de 2019, foram feitas mudanças na legislação estadual e hoje nós, os 40 deputados, que são as 40 vagas de deputado estadual em Santa Catarina, eles possuem 1,55% da renda líquida estadual para serem transformados equalitariamente entre os 40 deputados. Então, cada um tem uma determinada quantia que distribui conforme achar necessário. Por isso, é importante as pessoas, na hora que votam, saberem em quem vão votar e o que aquilo pode representar para as entidades, para as cidades, enfim, para o desenvolvimento e bem-estar das pessoas. Com base na sua experiência como secretário de Estado da Saúde, quais seriam os principais desafios para garantir um atendimento de saúde de qualidade aqui em Santa Catarina, no Oeste? Sem sombra de dúvida, nós temos algumas dificuldades, né? A primeira que tem que ser completada é a regionalização da saúde, ou seja, deixar as regiões sem precisar uma da outra. Uma coisa ou outra é normal fazer uma transferência e tal, mas ainda há pouco eu estava falando com o Dr. Clésio, que é um neurocirurgião endovascular, ele estava me dizendo que a especialidade dele tem que transferir paciente aqui de Chapecó, que é um grande centro, como eu disse, um hospital com alta resolutividade,
uma pessoa com aneurisma cerebral tem que ser encaminhada a Blumenau. Você imagina o transtorno e o risco que isso se impõe. Não seria o ideal, né? Isso significa que nós temos que regionalizar e valorizar as iniciativas de vários pontos do Estado para tornar mais igual esse atendimento médico. Isso é a grande coisa. Segundo, e que eu tenho que colocar isso, eu como neurologista, é a saúde mental. Em 2001 foi mudada a lei antimanicomial, ou seja, anti-locais de hospitais psiquiátricos. Tudo bem, eu concordo que os hospitais nunca podem se transformar em depósitos de pessoas e a família dar um cavalo de pau e nunca mais aparecer. Isso eu sou contra terminantemente. Agora, tem muita família boa, vamos dizer assim, entre aspas, ou qualquer família que tem algum drogado que surte por falta de droga, fica louco, sai com faca atrás, não tem lugar para internar essa pessoa. Né? Eu não estou falando de alguma coisa rara, eu estou falando de uma coisa do dia a dia. Problema social, praticamente, né? Essa pessoa vai ficar ou amarrada, atada a algum leito, transtornando uma equipe de saúde toda, a família e principalmente ele mesmo, por não ter local para transferir essa pessoa. Então nós temos que investir, sim, em centros de atendimento psicossocial, os CAPs, que resolvem bastante coisa, mas nós temos que rever essa política de atendimento psiquiátrico. É uma dívida que o Estado tem para com a população. Eu vejo, eu estou falando porque eu estou passando para vocês uma realidade que deve ser parecida aqui. Em Jaraguá do Sul tem gente que fica amarrado 15 dias no pronto-socorro. Aí não dá. Quem que sofre? O paciente, a família, a equipe toda de saúde, né? A rotatividade que tem que ser dado e acima de tudo, evidencia a falha do sistema público para gerar opções de atendimento desses casos, muitas vezes graves. Vamos falar de outra área da saúde. O senhor está à frente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ALESC. Que resultados práticos já podem ser observados aí a partir dessa atividade? Como vocês sabem, e quero repetir, eu tenho formação médica em 79 na UFSC. Eu fiz 3 anos de neurologia no Hospital de Clínicas em Curitiba, mas tenho o DNA da família, um caso grave de uma meningite que afetou meu irmão na década de 50 e tornou essa pessoa altamente dependente. Entende? Ele, com 27 anos, faleceu de convulsões, de hidrocefalia, ou seja, de várias complicações e nunca soube dizer o que era pai nem mãe. Então, minha mãe e meu pai fundaram a segunda APAE do Estado, lá em Blumenau. E quis o destino que o filho acompanhasse essa vontade de ajudar pessoas com deficiência. Então, já fazem bastante anos que eu estou na presidência dessa comissão, que é reconhecidamente importante e a que mais reúne gente disparado na Assembleia. Só o ano passado foram mais de 15 mil pessoas reunidas, fazendo o quê? Através de seminários, através de cartilhas, através da chamada de professores de alto nível para levar informação de qualidade às pessoas, aos professores, às famílias. Né? Tem tanta gente que ainda está capengando, vamos dizer assim, para o entendimento de como abordar os casos do transtorno do espectro autista. E nós temos sido extremamente partícipes desse movimento que visa atendimento não apenas na parte de diagnóstico, de atendimento, mas na inserção social, seja na escola ou no mercado de trabalho. Sobre a lei que garante pensão especial para pessoas com autismo em nível 3, como é que funciona? Como é que as pessoas podem ter acesso? O senhor pode explicar um pouquinho mais? Sim, essa foi uma lei que eu digo para todos os meus amigos e família, e quem eu posso dizer? Essa não é que vale o mandato, ela vale a vida política inteira. Né? Ou seja, importância, né? Tamanha importância. Se coloca no lugar de uma mãe que ganha um salário mínimo, uma criança ou uma pessoa com autismo de nível 3, nível de suporte 3, para comprar remédio, para levar para terapeuta, para não sei o que, coisa, internação e tal.
o que acaba essa pessoa? Ela se acaba, não pode Sim, trabalhar. bastante, mas... Então, nada mais justo do que o Estado ajudar com o salário mínimo, né, essa pessoa. Então, como é que se obtém? Se obtém indo numa APAE, numa AMA, né, ou numa assistência social do próprio município, para fazer o quê? Para fazer as avaliações. Ninguém vai dar essa pensão se não tiver o diagnóstico correto. Tem que ser avaliado direitinho. Isso passa para a Fundação Catarinense de Educação Especial, que avalia toda o que dizem todos esses papéis, e, sendo positivo, tudo ok, é remetido para a Secretaria da Fazenda e a pessoa começa a receber esse benefício. Quantas pessoas, mais ou menos, em Santa Catarina hoje, deputado? Olha, são 350 famílias já. Isso é importante, porque se a gente se colocar no lugar, como eu falei, de uma família que não ganhe nem 2 salários mínimos, ou no máximo 2 salários mínimos, isso é relevante, isso importa. O senhor também é autor aí da lei que trata do diagnóstico tardio do transtorno de espectro autista, é isso? O TEA tardiamente diagnosticado. Então, qual que é a importância dessa norma aí para os adultos que passaram a vida sem o atendimento adequado? Pois é, esse é um problema de formação médica e de divulgação de muitos conceitos sobre o transtorno do espectro autista. Eu, como residente, eu não tive 1 hora, nem meia hora, nada sobre isso na minha formação. Eu fui me deparar com isso justamente numa APAE. No caso, fui 33 anos médico voluntário da APAE de Jaraguá do Sul, e a gente se deparava com casos que no início a gente não conseguia diagnosticar. Hoje em dia, são vários casos, né? Constitui-se num problema para a saúde pública, para a educação, né, para a assistência social, ou seja, um problema de governo estadual, um governo federal, e principalmente para os gestores municipais, que têm que dar conta de fazer um diagnóstico correto em tempo, o mais precocemente possível, e também o tratamento, oferecer as terapias que são necessárias. Né? O que eu vou dizer de diagnóstico tardio? São as pessoas que não tiveram diagnóstico antes. O que acontece com essas pessoas? Elas são gozadas, elas têm apelido, elas são chamadas de enjeitado e não sei o que, outras coisas todas que chamam, perde o emprego, perde a dignidade, perde o cônjuge, se separam, ou seja, tem uma vida totalmente à margem daquilo que se esperaria de uma pessoa sem essas dificuldades. Então, essa lei é para divulgação dos critérios diagnósticos e fazer com que o governo ajude também, não apenas pessoas em tenra idade, ou seja, na primeira infância, mas também em outras fases da vida. Tardio, né? Tardio, né? Eu vou me atrever a revelar um caso do meu consultório, já faz algum tempo, alguns 4, 5 anos, né? Um guri que a gente chama, né? Uma pessoa chegou, um homem chegou, né? Com uma face, como o médico chama, um jeito de depressivo, né? E eu perguntei para a mãe, e a mãe disse assim: seu filho é deprimido? Disse assim: também, doutor, mas tem mais coisa. E eu comecei a perguntar sobre essa pessoa, e no fim eu fiz a última pergunta: como é que ele ganha a vida? Ele tem trabalho? Né? Porque era uma pessoa com 2 faculdades. Olha só. Aí disse assim: doutor, ele se fecha o dia inteiro na frente do computador e ele cria histórias e heróis em quadrinho. Ah, é? Mas para quem que ele vende essa história? Para países do leste europeu. Olha só. E onde que ele aprendeu a falar inglês? Ele aprendeu, doutor. Eu não sei, não me explica, não faz muita pergunta, né? E assim tem um monte de gente. Isso quer dizer o quê? A gente não pode desprezar o talento das pessoas. A gente tem que apostar no talento das pessoas. E essa é uma maneira. Em diagnosticando corretamente uma pessoa, a gente pode adaptar o ambiente e fazer com que ela seja feliz, dentro do possível, e que possa ser autônoma, possa constituir família, ter um emprego, vencer na vida, que é isso
vamos dizer, a trajetória de todos nós, seja político, seja da imprensa, ou seja de qualquer área. O que a gente quer é que a sociedade seja feliz. Sem dúvida. Continuando falando sobre legislação catarinense, qual que é a sua opinião sobre a lei que garante a distribuição de medicamentos à base de cannabis pelo SUS aqui no estado? Pois é, esse é um problemão que nós tivemos, tinha muito preconceito esse negócio. Ah, não, é tudo maconha e não sei o quê, aquele negócio, eu digo, é um projeto da Paulinha, da deputada Paulinha. O senhor foi relator? Fui relator desse negócio. Então eu tive que ir para Brasília, ouvir o Conselho Federal de Medicina, entrar no Congresso Nacional, ver em que pé que estavam as legislações pertinentes, falar com a senadora Mara Gabrilli, que é do PSD, era do PSDB antes, que é a maior entendedora do assunto, e vim com um conceito assim, embasado nessas duas experiências, e fiz um relatório simples, né, e que daí o peixe começou a ser bem vendido, explicado da importância desse medicamento que não cura ninguém, mas é um importante medicamento no que diz respeito para algumas doenças neurológicas, o controle de crise convulsiva, no transtorno do espectro autista e em alguns outros tipos de doenças, como fibromialgia e tal, que controla ou a dor, no caso da fibromialgia, ou o comportamento, no caso do transtorno do espectro autista. Não é um remédio que não, tomou, acabou todo o problema. Não é nada disso, né? Mas vai do médico, a experiência dele, em prescrever essa medicação que, na lei, diz que o Estado tem que bancar. Essa lei foi considerada realmente um marco aí, né, para o Estado e uma referência para o país, né, deputado? Sim, vários outros estados depois nos procuraram para saber como é que nós tínhamos aprovado. E o importante, muitas vezes, na legislação é não amarrar demais, é deixar mais livre. Quem que faz o diagnóstico e o tratamento é o médico, ponto. Não tem fazer comissão para saber se a pessoa vai receber o... Daí a coisa complica, né? Então foi nesse sentido, né, que depois de um diagnóstico bem embasado, depois do médico avaliar todos os exames e ter uma experiência clínica para dizer se merece ou não merece esse tipo de medicamento, ele vai prescrever e, conforme a lei, o Estado ficaria responsável. O que está acontecendo com isso ali? O Estado formou uma tal da comissão. Quando forma uma tal da comissão, é porque realmente eles têm dúvidas a respeito da aplicação da lei. Então, a gente tem pressionado para fazer com que realmente o Estado possa fazer os seus protocolos, ou seja, como usar, em que dose usar, em que situação usar. A partir daí, a gente espera que o Estado... Como qualquer outro medicamento, na verdade. Como qualquer outro medicamento. Tem que ser baseado, né, em experiências, ou pelo menos numa equipe de alto nível para definir essas coisas. Não é um negócio, o cara chegou com dor no pé, eu vou dar... Não, aceitar, não é? tem que ser bom, né? Tem que realmente ter algum problema e um diagnóstico correto. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de eleições 2026? Vamos Como é que o senhor avalia aí o atual cenário político aqui de Santa Catarina, deputado? Bom, eu sou, vamos dizer assim, do PSDB, e eu sou um dos deputados que tem votado praticamente tudo com o governador Jorginho Melo, que tem feito um bom trabalho. Estava batendo um papo esses dias com uma turma e eles me disseram, porque o Jorginho não sei o quê. Eu digo, olha, todo mundo quer da gente político um cara perfeito, isso não existe. Jorginho Melo é um político privilegiado, tem bastante mandatos, uma experiência muito grande, e ele tem feito um mandato que não deixa muito a desejar. Tem problemas pontuais, algumas coisas? Tem. E vai da democracia, vai das eleições para saber se o que ele fez até agora é bom ou se os erros dele foram superiores aos acertos, né? Eu acredito numa polarização entre esquerda e direita que simplesmente
eliminou o meu partido, né? Nós somos centro, e houve uma radicalização muito grande a respeito da política e nós vamos ter, de novo, esse embate direita e esquerda aí, que vem a não debater ideias, mas sim a ouvir tendências ideológicas, o que realmente reduz a chance de acerto nas leis e nos próprios desempenhos das pessoas. O governador Jorginho Melo, que o senhor citou agora há pouco, ele já está articulando então a reeleição dele. Tem outros nomes que vão surgindo e um deles é o do prefeito aqui de Chapecó. O senhor basicamente já respondeu essa pergunta, mas dá para complementar. Qual que vai ser o tema que deve dominar esse debate político aqui em Santa Catarina, na sua opinião? Olha, são dois exemplos de boa gestão no Estado, com o Jorginho, e com o João Rodrigues aqui em Chapecó. Como eu disse no início, eu gosto de vir a Chapecó, até já falei com ele, mas eu disse para ele assim, mas isso só é a minha opinião, vai atrás dos outros para ganhar voto, né? Ou seja, é uma bela demonstração de tocar bem uma cidade complicada. Era uma cidade complicada, cheia de problemas. Hoje em dia, ele endireitou. É como eu disse, todo mundo tem problema, mas dentro de uma visão que a gente tem que ter do dia a dia entre as pessoas, todo mundo tem um pouquinho de problema. Mas vai da democracia saber explorar o eleitor para fazer melhorar cada vez mais as tuas coisas boas e apagar o que tu não tens de coisa, aquilo que tem de coisa ruim. É assim, é um jogo de debate, é um jogo de emocional no final, né? Então, Santa Catarina, se tiver mais candidatos, um que se aproxime mais da esquerda, eu acho que vai fazer bem para o debate. Sabe, eu não defini ainda a minha posição, bem porque eu estou para mudar de partido depois de 35 anos de PSDB. O PSDB não vai ter nominata para deputado estadual. Então eu vou migrar para a União Brasil. Isso já foi uma definição desde o ano passado e a gente tem corrido o Estado aí em busca de apoio e tal. E a partir do que a União Brasil definir nesses próximos dias, a gente vai seguir o partido. E sobre o cenário nacional, deputado, como é que o senhor projeta as eleições presidenciais de 2026? Olha, vai ser na unha, para um lado ou para o outro. Né? Meio previsível. É meio totalmente imprevisível. Né? Nós tivemos péssimos exemplos da esquerda e exemplos não tão bons da direita e, queiram ou não, está polarizado. Né? Não tem espaço para alguém no meio termo, onde que o meu partido atual, que é o PSDB, se inseria. Nós tivemos 70% dos votos aqui com o Aécio Neves. Depois disso, perdemos para Dilma Rousseff. Quem terminou o mandato da Dilma foi o Temer. A partir do Temer entrou o Bolsonaro, 4 anos, e que não conseguiu se reeleger e perdeu para o Lula, que tinha sido 2 vezes presidente do Brasil. Então, hoje nós estamos vivendo aí uma polarização de Congresso contra Supremo Tribunal Federal, contra o governo federal em si. Tem muita coisa para rolar debaixo da ponte ainda para a gente dizer como as coisas vão caminhar. Né? Mas o certo o Brasil precisa de debate mais consistente e não de paixão ideológica como está acontecendo agora. Isso é ruim. Isso atrapalha bastante. Atrapalha bastante a vida do cidadão, que acaba pagando o pato por briga dentro do Congresso, entre o Congresso e o STF, entre o STF e o governo. Enfim, eu acho que nós temos que passar essa fase e amadurecer de novo a política nacional. Dar uma organizada aí nos poderes, né? E o senhor é candidato a deputado estadual. Deputado estadual. Vou para o meu quarto partido. Explica um pouquinho como é que vão ser os trabalhos agora. Sim, nós estamos correndo o Estado, principalmente um deputado estadual, ele tem que se preocupar muito com a cidade onde que ele vive, que é Jaraguá do Sul, onde eu moro com a minha família, 2 filhas, a esposa, e onde que eu construí a minha vida política toda. E é onde eu sou conhecido como médico clínico, médico neurologista, enfim, uma figura que sempre esteve junto com a população lá. E é lógico
todo deputado estadual é responsável pelo estado inteiro. Nós vamos para Dionísio Cerqueira, nós somos bem recebidos, nós vamos para a terra da Oktoberfest, como é a Itapiranga. Itapiranga, nós somos bem recebidos, nós vamos para Saudades, nós vamos ser... E além de bem recebido, nós temos, quando você troca uma liga com algum vereador, com algum presidente de entidade, por exemplo, a PAI, quero dar os parabéns aqui para a PAI de Chapecó, que não pelo tamanho, mas assim pela sua eficiência e pelo carinho com que ela é tocada, presidida. Parabéns à gestão. Aliás, um lugar maravilhoso, né? Eu vi ali, eu fiquei apaixonado por aquelas árvores atrás, aquele ambiente ecológico. Aquilo... O senhor que defende essas causas, né? Eu, com um olhar muito. Falou de bicho e árvore, falou comigo. Deputado Dr. Vicente Caro Preso, muito obrigado pela sua entrevista. Eu abro espaço agora para as suas considerações finais. Olha, eu quero dizer, Fernando, aqui desse programa Talking DI, do Diário do Iguaçu, que vocês estão numa cidade muito boa de viver. Sem problemas, não. Tem um monte de coisa que precisa, que vai acontecendo. Zero a fila da saúde, daqui a pouco já tem outros na fila, já deu mais um infarto, já deu mais uma arritmia. É assim. O negócio não para, né? A coisa não para. Então tem que ter gente com pulso, com cabeça no lugar, gente que, como a gente fala no Exército, eu fui do Exército, o tenente médico em 83 em Blumenau, para não aloprar. Né? Quando o cara faz alguma coisa muito fora do juízo, o jargão do Exército, não, o cara está aloprado, o cara está fazendo bobagem. Né? Então é isso que precisa na vida pública, conversar com as pessoas, respeitar as pessoas. E daí eu vou terminar com uma coisa que eu aprendi com o Jorginho Melo. Jorginho Melo, o atual governador. Uhum. Na hora que você fala mal de alguém, você não consegue mais desfalar. O que ele fala? Não se desfrita ovo. Né? Filósofo, hein? Esse é o coisa dele. Né? E para aprovar depois coisas, né, dentro dos vários gabinetes de secretário, de prefeitos, tudo, um outro jargão dele, uma outra frase de efeito, tu tem que ajoelhar no milho. Né? Ou seja, mais doído. Então, vamos fazer uma política de alto nível, né? E vamos, assim, fazer uma rede de amigos muito grande, eu tenho uma confiança muito grande. Né? Eu agradeço demais a participação do doutor João, vereador de Chapecó, que eu acho que todo mundo tem orgulho dele. É uma pessoa séria, que vem fazendo o seu trabalho dignamente e que mereceu na Assembleia Legislativa recentemente, no Dia do Médico, uma menção honrosa, né, que o distingue de vários outros médicos. Não por acertar uma ou outra vez, mas pela trajetória dele. É importante saber como foi a vida de alguns médicos no Estado, e principalmente daqueles que receberam esse tipo de menção honrosa. Então, ao doutor João, todo o nosso carinho, a admiração, assim como de muita gente que leva a política a sério. Muito obrigado, bom retorno lá para a capital. Esse foi mais um Talking DI. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.